seguinte: como dedicar menos tempo na empresa e ter melhores resultados? O que você acha dessa pergunta? Essa é uma pergunta importante para você responder na sua empresa ou não? O que você acha? Vou repetir aqui a pergunta que eu vou responder hoje de empresário. Como dedicar menos tempo na empresa e ter melhores resultados? É uma pergunta realmente muito importante essa de a gente responder. Empresária ou empresária que me pergunta, como dedicar menos tempo na empresa e ter melhores resultados, né? E é isso que a gente vai falar hoje, é isso que eu vou responder hoje nessa nossa live diária das 7h45 da manhã. Aqui eu, todos os dias, de segunda a sexta, não necessariamente todos os dias, menos finais de semana, eu respondo perguntas de empresários, sejam alunos meus que me mandam dúvidas que eles têm sobre o que eles devem fazer para gerenciar melhor a empresa, como também eu respondo perguntas de empresários que não necessariamente são meus alunos, mas que eu dou apoio em redes sociais e mídias sociais. Eu tenho empresários que estão nos meus grupos do Telegram, do WhatsApp, e eles também postam lá dúvidas que eles têm sobre como é que eles devem administrar melhor a empresa. E aí esse nosso encontro aqui matinal das 7h45 é exatamente para isso, para que eu responda essas questões. Assim como eu também aqui recebo empresários para fazer o que eu chamo uma mentoria online, ao vivo, e também aqui eu respondo ali diretamente, entendendo ali, conversando com o empresário, entendendo quais são as dificuldades maiores que a empresa, que ele está vivendo na empresa, o que ele deve fazer para gerenciar o melhor negócio. A nossa conversa aqui é sempre sobre isso, é sempre sobre tudo que você precisa fazer para que você gerencie bem sua empresa, administre o negócio bem, para que com isso você consiga ter funcionários comprometidos e também você ganhe mais tempo na vida pessoal. Porque não adianta só a gente ter lucro, né? E a pergunta gira em torno disso aqui. Não adianta só você gerar lucro, ter resultado, se você se mata de trabalhar na empresa. Não dá para fazer essa troca. Essa não é uma troca justa. Muitas vezes é até uma troca necessária no início, você quando está estabelecendo a empresa, você até está disposto a fazer isso, abrir mão da sua vida pessoal, abrir mão de uma série de coisas que você tem na sua própria vida para você estabelecer a sua empresa, né? Para que ela comece a atingir um ponto de equilíbrio, para que ela dê lucro, e aí você talvez volte a ter uma vida mais normal. Mas isso não é uma coisa que pode durar muito, porque a gente não aguenta, né? Ninguém aguenta um ritmo como esse, principalmente quando a empresa não gera resultado. Quando você gera algum resultado, como eu falei, você pode até estar disposto a fazer uma troca, mas quando você trabalha feito um condenado na empresa, como dono do seu negócio, e você não consegue nem ver resultado, você não consegue ver lucro, que é exatamente a pergunta que esse empresário, essa empresária faz para mim, né? Então, a pergunta que nós precisamos nos fazer como empresários é o contrário. O que eu preciso fazer na minha empresa para que eu não precise me matar de trabalhar, para que eu dedique até menos tempo meu na empresa e eu gere mais resultado? Essa é uma troca muito boa. Que trabalhos mais inteligentes eu poderia fazer na minha empresa para que com isso eu consiga ter melhores resultados? E aqui quando a gente fala em resultado, vamos pensar em dinheiro e lucro, né? Ter mais lucro para a empresa. Esse é um resultado concreto que toda empresa precisa dar, né? Porque eu sempre digo que você pode ter a empresa mais bonita, mais maravilhosa do mundo, você pode adorar o que você faz, pode ficar muito orgulhoso da empresa que você tem, mas se ela não gerar resultado financeiro, se ela não deixar dinheiro em caixa para que você dinheiro em caixa suficiente, para que você consiga se remunerar, para que você consiga remunerar seus colaboradores e também investir no seu negócio, para que ele cresça cada vez mais, você está perdendo tempo, né? Você está literalmente perdendo tempo. De novo, eu sempre digo que tem um início que é muito mais difícil. Normal que isso aconteça nas empresas de uma maneira geral. Para algumas empresas isso é mais difícil do que para outras. Não necessariamente por conta do setor. O setor também influencia. Mas por conta de uma série de questões, inclusive por uma questão da maneira com que você administra o seu negócio, vai fazer com que você aprecie ou não o lucro que ela vai dar lá no futuro. Mas tem um momento mais difícil na fase de todos nós como empresários. Quem não tem é uma exceção ou está contando só parte da história, né? Porque a grande dificuldade nossa é contar o que acontece nos nossos bastidores. A gente tende a contar mais as nossas vitórias, sucessos, mas não conta mesmo o que aconteceu para a gente chegar naquele ponto. Então, se você conta, provavelmente tem muito esforço ali no início para que você
consiga estabelecer um negócio e gere resultado. Mas a dor maior nossa como empresário não é essa, né? Porque, imagine, a gente admite que quando vai abrir uma empresa vai passar por essa dificuldade maior, mas essa não é a dor maior. Eu diria que a gente está mais disposto a fazer isso. A dor maior é quando passam-se meses, passam-se anos, e aí eu não estou falando de 1, 2 anos, estou falando de 3, 4, 5, 10 anos, como eu recebo empresários que têm 10 anos, eles se tornam meus alunos, 10 anos lutando ali, né? A empresa se mantém, até um mérito muito grande do empresário quando consegue fazer isso, está ali firme, mas não gera dinheiro, não gera resultado. O empresário vive uma vida miserável mesmo, percebe? Não consegue gerar resultado. Ah, é porque meu setor é ruim. Bom, precisamos examinar, existem setores melhores do que outros, mas essa não é, segundo as minhas observações, a razão principal para você ter um negócio ruim. Não é, é a maneira com que você administra a empresa. Então, volta a pergunta aqui, acreditando que essa é uma dor muito grande, porque eu estou na empresa, me mata de trabalhar, não saio de lá, entro, eu conheço empresários, não sei você, só para lembrar que aqui é uma transmissão simultânea pelo canal do YouTube, também pelo Instagram, quem não está me ouvindo, quem está me ouvindo agora, pode também colocar suas dúvidas, ou pode depois, quem for me assistir depois pode colocar as dúvidas que eu respondo o mais rápido possível. Mas a questão é essa, que você está ali na empresa se matando de trabalhar, se matando literalmente de trabalhar, eu também já passei por isso, já passei em mais de uma ocasião, porque eu já tive mais de uma empresa, e aí você não consegue ver resultado. E aí, essa é uma dor maior, e passam-se anos você não consegue ter resultado. Então o que você deve fazer? O que nós devemos fazer para que a gente tenha mais resultado na minha empresa? Eu trabalhei durante 25 anos numa grande empresa de tecnologia, e lá eu passei por isso também, porque, né? Quando você trabalha como executivo numa empresa qualquer empresa, não lhe entregam as melhores áreas de início, lhe entregam as piores áreas para ver se você consegue produzir resultado. E se você produzir resultado, vão lhe entregando as partes melhores. Numa empresa, quando eu estabeleci minha empresa, eu também tive muita dificuldade no início eu passei por o que todo mundo passa como empresário. Mesmo eu tendo tido, porque eu passei 25 anos nessa empresa de tecnologia, lá eu me desenvolvi como gestor, né? Passei por essa fase inicial, que é receber as coisas piores, e fui, digamos, recebendo cada vez áreas, departamentos melhores nessa empresa, até que quando eu saí eu estava muito bem na empresa. E quando eu abri a minha primeira empresa, né, 20, 25 anos depois, eu já tinha uma experiência grande como gestor, mas não significava que eu não ia passar por dificuldades semelhantes, né? O Ricardo aqui está dizendo qual é a média geral para uma empresa trazer resultados. Ricardo, eu diria o seguinte, que a gente precisa falar quando se fala em resultados, a gente precisa falar em duas questões. Primeiro, nós precisamos alcançar o que se chama o ponto de equilíbrio. Não sei para vocês, ponto de equilíbrio é algo que você conhece, o que é ponto de equilíbrio, me fala aqui. Mas, de qualquer maneira, eu vou explicar o que é. Bom, esse é o primeiro resultado que sua empresa precisa realizar. Quando se fala em resultado, respondendo a sua pergunta, a primeira coisa que você precisa alcançar na sua empresa é o ponto de equilíbrio. Depois é que você vai buscar algo além do ponto de equilíbrio, que são resultados mais concretos, mais dinheiro em caixa propriamente dito. O ponto de equilíbrio é o momento em que sua empresa consegue andar com as próprias pernas. Ela consegue andar sozinha, ou seja, quando você consegue ter uma quantidade de receita que empata com a sua despesa, porque no início não é assim, né? No início você tem mais despesa do que tem receita. Ah, Altaderaldo, eu não sei se é o seu caso, Ricardo. Ah, Altaderaldo, eu sou sozinho na empresa. Me fala um pouco mais sobre sua empresa, para ele responder melhor a sua pergunta, qual é o seu setor, se você tem funcionários, se não tem, o que ficar mais confortável para você colocar aqui sobre a sua empresa, fala aqui para que eu possa responder melhor a sua pergunta. Mas o que eu quero dizer é que a primeira coisa que nós precisamos alcançar é esse ponto de equilíbrio. No início a gente não tem ponto de equilíbrio, a gente tem mais despesa do que tem receita. E eu estava dizendo que o empresário às vezes diz assim, mas eu não tenho despesa, porque só eu sou na empresa. Eu que estou lá tocando a empresa, a despesa que eu tenho é pouca. Trabalho até em casa, não tenho muita despesa. Mas você é a despesa, né? Mesmo que a empresa seja você sozinho, você deveria se remunerar, porque você está trabalhando com a empresa. E quando você não está recebendo nada, é porque talvez a empresa não consiga lhe pagar no início.
Mas você é uma despesa para a empresa naquele momento. Você deveria contabilizar isso como um empréstimo de horas suas para a empresa, porque isso é custo. É um trabalhador que está lá, né? Você é dono, mas é um trabalhador que está lá. E que depois a empresa precisaria lhe pagar de alguma forma. Ou para você saber o seu ponto de equilíbrio, você deveria no mínimo registrar essa despesa, para que você saiba que a empresa está custando isso. A empresa não anda sozinha, né? Tem alguém que precisa fazer com que ela ande, com que ela opere, que gere os produtos, serviços, que faça as entregas para os clientes, que venda, que cuide da empresa como um todo. Se é um empresário sozinho no início, isso é uma despesa. Então esse é o primeiro momento, é o ponto de equilíbrio. E aí, dependendo como você gerencia a sua empresa, sua pergunta é essa, né? Essa pergunta, ela depende muito da maneira como você gerencia a empresa. A Uber, né? Eu não sei se você sabe, mas a Uber, até ano passado, né? A Uber é uma grande empresa, uma empresa americana, uma gigante aí. Até o ano passado, que nós estamos aqui em 2020, até 2021, até 2020, 2029, eu posso me trair aqui pelos números, ela não dava lucro, ela não dava resultado. Essa é a sua pergunta. A Uber. Esses anos todos que ela foi estabelecida, ela não dava resultado. Porque o negócio Uber, como era uma startup, né, ela precisava de muito mais tempo para se consolidar no mercado e gerar resultado. Tinha muita gente botando dinheiro, investidores colocando dinheiro lá, pagando os colaboradores para que ela conseguisse dar resultado. A Spotify, né, que é a maior empresa do mundo de música digital, ela não, até pouco tempo atrás, ela também não estava dando lucro. Muito pouco tempo atrás. Ou seja, vai depender de vários fatores, entre eles a maneira com que você gerencia o seu negócio. Quando a gente fala de uma empresa mais simples, que tem um negócio mais simples, a gente poderia dizer que você precisa se encaminhar para um ponto de equilíbrio. Não é precisa é uma palavra muito forte, né? Você deveria se encaminhar para um ponto de equilíbrio depois de 12 meses, né? Antes disso é muito difícil, não quer dizer que não aconteça, mas não é fácil. Eu gosto mais de pensar, e aí quando eu digo eu gosto mais, nós como empresários deveríamos pensar assim também. Nós deveríamos pensar primeiro que as coisas são, nós devemos ser otimistas, veja que lição interessante é essa. Nós como empresários devemos ser otimistas, mas ao mesmo tempo nós precisamos ser muito conservadores quando a gente fala do tempo para que a empresa gere resultado, né? Quer dizer, se eu respondo para você dizendo que você vai atingir o seu ponto de equilíbrio em 12 meses ou até em 6 meses, que eu não acredito, é muito difícil acontecer, mas eu diria, vamos dizer que eu lhe diga que atinge em 12 meses. Você pode então, né, começar a constituir, que eu digo você é um empresário de maneira geral, pode então começar a constituir despesas já, se comprometer com algumas despesas. E estamos falando aqui de uma pequena e média empresa, eu citei o exemplo da Uber e da Spotify, estamos falando aqui de uma pequena e média empresa. Uma pequena e média empresa, a gente tem que ter muito cuidado para constituir despesas fixas, né? Porque é fácil você constituir despesas fixas, é difícil você se livrar delas. Então, quando você é pouco conservador com seus cálculos financeiros, com as suas estimativas de resultado futuro, você pode então começar já a constituir despesas que não deveria. Você não deveria constituir despesas ainda naquele momento. É preciso ser otimista, porque empresário pessimista não vai longe. Se você é pessimista como empresário, é melhor mudar de ramo, ou mude sua cabeça, ou mude de ramo. Você que está me ouvindo aqui no YouTube e no Instagram, ou mude a cabeça ou mude de ramo. Não dá para ser, não tem como você ser um empresário pessimista, porque você primeiro precisa se animar você mesmo, você precisa ser otimista com você mesmo. Segundo, você precisa contaminar seus colaboradores com otimismo, né? Senão eles não vão se comprometer, né, como você precisa que eles se comprometam. Então, seja otimista e seja conservador, respondendo a pergunta aqui do Ricardo, seja conservador nas estimativas que você faz quando você vai constituir despesas fixas. Eu diria, Ricardo, que se depois, veja, vamos lá, se depois de 12 meses você não começar a enxergar o ponto de equilíbrio, tem alguma coisa errada. Pode ter alguma coisa errada com sua empresa, né? Isso aqui não é uma ciência exata. Tem uma série de fatores externos. Quem que esperava o que está acontecendo aí hoje, né, com essa pandemia? Ninguém esperava uma crise dessa natureza. Nós, como empresários, precisamos estar prontos para a crise o tempo todo. Mas uma crise dessa natureza foi realmente algo inesperado. Então, mas respondendo
Só pergunta. Primeiro, ponto de equilíbrio. Primeira meta sua de qualquer empresário não é gerar resultado, muito caixa, é atingir o ponto de equilíbrio, o que é resultado, mas é empatar receita e despesa. Quando depois de 12 meses eu não empato e não vejo esse horizonte, quer dizer, imagine, constituí a empresa, passaram-se 12 meses, eu não atingi o ponto de equilíbrio ainda. Repetindo para quem chegou depois, ponto de equilíbrio é quando você empata a despesa com a receita da empresa. Não é um momento que você quer ainda, né? Você quer ganhar dinheiro, você quer ganhar muito dinheiro como empresário, você quer ter um negócio bom. Mas o ponto de equilíbrio é um momento muito importante para o nosso negócio. Então, depois de 12 meses, você não atingiu o ponto de equilíbrio e não consegue enxergar ele lá na frente, né? Então é preciso olhar se tem alguma coisa errada, né? Tem alguma coisa errada ou com o mercado que você mirou, ou com o tipo do cliente que você está procurando vender, ou com a sua maneira de administrar o negócio, ou com os colaboradores que você contratou que não estão produzindo como precisavam produzir, por isso sua despesa aumenta. Tem alguma coisa errada, provavelmente na gestão, que é ali onde está a mola mestra, que você precisa apertar, né? São os parafusos que você precisa apertar para que isso aconteça. Eu estava contando, quando eu abri a minha primeira empresa, né? Uma empresa de tecnologia, porque eu sou formado em ciência da computação, então eu trabalhei durante muitos anos numa empresa de tecnologia e era natural, né, que quando eu abrisse a minha primeira empresa, eu abrisse na área de tecnologia. E eu saí da minha empresa, eu saí dessa empresa que eu trabalhava como executivo, não porque eu tivesse insatisfeito, eu estava bem, depois de 25 anos, lutando lá, né, contando aqui os bastidores, sofrendo, lutando, porque não sei se algum de vocês já foi executivo de empresa grande, eu já fui, e é uma luta, não é fácil, né? Ser executivo é bem difícil também. Ser empresário é mais difícil, mas ser executivo também não é fácil. Então, quando eu abri a minha primeira empresa de tecnologia, eu passei um tempo para atingir o ponto de equilíbrio, né? Não tem mágica. E eu diria, Ricardo, que eu passei provavelmente mais de um ano para atingir o ponto de equilíbrio, mesmo tendo toda essa experiência que eu tinha como executivo, e mesmo entrando num ramo que na teoria era um ramo muito bom, é um ramo muito bom, é um ramo de tecnologia, mas é um ramo muito competitivo também. E outra coisa, eu morava em Recife. Quando eu trabalhava nessa empresa de tecnologia, eu me formei na Universidade Federal de Pernambuco, em Ciência da Computação. Como eu falei, eu tenho uma formação técnica. E depois, essa foi outra dificuldade que eu tive na minha carreira, porque eu tinha uma informação técnica, eu era melhor em matemática, nessas matérias exatas, e eu não tinha experiência nenhuma como gestor, zero como gestor. Eu não sabia nada de gestão quando eu entrei nessa empresa de tecnologia lá atrás. E quando me entregaram as primeiras equipes para eu me liderar, eu não sabia nada de gestão. Então imagine a dificuldade que eu tive para sair do zero, né? Porque a minha formação era uma formação na matemática, eu até hoje gosto muito de matemática, mas eu não conhecia nada sobre gestão. Me mandavam liderar uma reunião, eu não sabia como liderar uma reunião. Me pediam para planejar, fazer um planejamento de atividades para o ano, eu não sabia, nunca tinha feito, não tinha nem ideia de como é que fazia aquilo. Eu tive que então, ao longo desses anos todos, me desenvolver para conseguir fazer isso. Então, quando eu abri a minha empresa de tecnologia, só contando parte dessas minha trajetória como executivo, né? E eu fui meio que autodidata lá, eu meti a cara mesmo, estudei, eu precisava, a empresa estava me testando, eu precisava saber se eu tinha bom desempenho ou não. Eu diria que eu levei mais de um ano para começar a atingir o ponto de equilíbrio. Nessa empresa de tecnologia que eu abri em 2004, eu abri a minha primeira empresa, que foi, como eu falei, uma empresa de tecnologia. Quer dizer, ora, apesar de toda a minha experiência como executivo, como gestor, eu levei um tempo ainda para... Não é, mas eu já tenho experiência, porque acontece, né? Acontece, o empresário já tem uma experiência grande, é muito comum isso. Muito comum o empresário abrir uma empresa, porque ele cansou de trabalhar onde ele trabalhava, ele foi empregado de alguém, foi o meu caso, ele cansou de trabalhar lá, eu não cansei, mas eu queria ganhar mais. Ele cansou de trabalhar na empresa que ele trabalhava e ele resolveu, então, abrir um negócio. Isso é comum de acontecer. Ele não abriu um negócio por vocação, por querer ser empresário. Claro que tem muitos empresários que abrem também por vocação, mas ele abriu, estou citando esse exemplo, que foi o meu caso. Eu não tinha vocação como empresário. Eu era executivo, eu não sabia o que era ser empresário. Eu só observava os empresários que estavam lá na empresa, mas eu queria ganhar mais. Eu queria ir mais longe. Sabe quando você está bem numa posição, mas você quer ir mais. Você quer... Inclusive os donos nem entendiam direito porque eu queria fazer isso, mas eu queria ir mais.
E aí eu me mudei, né? Eu estava nessa empresa que eu morava em Recife, e eu me mudei para São Paulo, eu abri a minha empresa de tecnologia aqui em São Paulo. Quando eu falo aqui, porque eu moro aqui em São Paulo. E por que eu abri em São Paulo? Porque eu tinha toda a minha clientela aqui mesmo, quando eu era executivo lá, e era natural então que eu viesse para cá. E como eu falei, eu queria ir mais longe, eu queria então ir para um grande centro, né? E pronto, vim para cá. E aqui a concorrência, São Paulo, eu costumo dizer que São Paulo é uma cidade assim, que se você conseguir ter sucesso em São Paulo, se você conseguir sobreviver em São Paulo, você consegue sobreviver em qualquer lugar do Brasil, porque aqui é extremamente competitivo, muito competitivo, nunca vi nada competitivo. Porque tudo aqui tem muito, toda empresa aqui tem muito. Empresa tem muita padaria, tem muito restaurante, tem muita loja de serviço, tem tudo aqui é muito. Então a concorrência, tem muita empresa de tecnologia. Né? Quando eu vim para cá eu descobri isso. Então apesar da minha experiência, a concorrência era muito grande. E quando você tem muita concorrência, há uma tendência, foi a minha visão na época, de você diminuir o preço para você poder enfrentar a sua concorrência. E nem sempre você deve fazer isso. Aliás, às vezes você tem que fazer o contrário. Você tem que aumentar o preço para você vencer a sua concorrência. Mas isso é uma conversa para provavelmente uma outra live, né? Outra conversa nossa. Então, eu diria que eu levei aqui, vou fazer a conta de cabeça, talvez 2 anos, talvez um pouco mais, para atingir o ponto de equilíbrio. E depois eu tive realmente resultado. Eu tive uma crise muito grande nessa minha história. Essa minha história aqui, ó, como empresário, eu tive, vamos imaginando que eu levei 2 anos, vou falar que 2 anos, pode ter sido um pouco mais, pode ter sido um pouco menos, para atingir o ponto de equilíbrio, apesar de toda a minha experiência como gestor. Depois de 6 anos, aí eu atingi o ponto de equilíbrio, comecei a ganhar dinheiro, comecei a gerar resultado, e depois de 6 anos eu entrei numa área que eu entrei porque calculei mal, uma área nova de tecnologia, e ali eu quase quebrei. 6 anos depois de ter aberto a minha empresa, aproximadamente. Uma crise financeira muito grande, porque eu comecei a vender para empresas muito grandes, e as empresas muito grandes, elas nos apertam muito do ponto de vista de rentabilidade, e eu achei que dava para encarar aquilo. É muito tentador, né, você vender para uma empresa grande, que tem dinheiro, lhe paga muito mais, lhe tira mais do que paga. E aí eu acabei tendo um prejuízo e quase quebrei. Pra você ter ideia, eu cheguei a dever em conta garantida em banco, não um cheque especial meu, mas conta garantida, mais de 500 mil reais. Conta garantida. Então, mas aí foram eu devo as minhas habilidades que eu tinha desenvolvido antes como gestor, como administrador, que me fez ali gerenciar bem esse problema financeiro que minha empresa tem e sair do outro lado. Eu cheguei a faturar nessa empresa de tecnologia mais de 50 milhões de reais. E aí, de novo, não necessariamente o mérito é meu, mas o mérito, eu sempre digo, é do método que você utiliza para você tocar a sua empresa, né? O método Gestão 365, que é o método que eu aprendi, que eu desenvolvi, que eu acredito que ele tem ele tem um potencial muito grande de fazer as empresas crescerem, e por isso que os meus alunos, eles aplicam esse método no dia a dia e têm resultados realmente surpreendentes. Então, eu não sei se respondi sua pergunta por completo, Ricardo, mas me fala mais, né? Digamos, quando você atinge o ponto de equilíbrio, você enxerga o futuro e vê, ou você enxerga que você vai atingir lá na frente, você está no caminho, aí eu diria que 3, 4, 5 anos depois você pode começar a gerar resultados bem mais significativos. E se depois de 5 anos, né, 3 anos, vamos diminuir, né? Vamos imaginar que você vai conseguir gerenciar bem sua empresa e depois de 3 anos você não consegue ver dinheiro nenhum em caixa, tem alguma coisa errada. Aliás, tem alguma coisa errada antes, né? Como eu falei, depois de 12 meses, se você não atingiu o ponto de equilíbrio, não viu o ponto de equilíbrio na sua frente, você vai ter um problema. Aí você pode me perguntar, mas você está falando ver o ponto de equilíbrio na frente. Quer dizer, abri a empresa, passaram-se 12 meses e eu não vi o ponto de equilíbrio na frente. Bom, como é que você vai ver o ponto de equilíbrio lá na frente? Você vai ver montando um fluxo de caixa. Quando você monta um fluxo de caixa, você vai perceber se você tem um ponto de equilíbrio ou não. Eu costumo dizer para os meus alunos e para quem está me ouvindo agora, que a ferramenta mais importante financeira que você tem na sua empresa é o fluxo de caixa. Ele que vai lhe permitir saber se você está no caminho certo para atingir o ponto de equilíbrio ou para gerar resultado na sua empresa. Para responder essa sua pergunta, para saber se você vai gerar resultados ou não e quando, é o fluxo de caixa que vai dizer isso. Ricardo está colocando uma nova pergunta, tem uma pizzaria delivery, 90% delivery e 10% balcão. Você deve ter sofrido aí com a história da pandemia, né?
faz 3 anos, bom ano a luta de ser conhecido, 2 para 3, uma luta da pandemia, né? E questões pessoais que estremeceu bastante, fechei por 4 meses para um balanço. Perfeito. Certamente você realmente teve dificuldades, né? Porque quem tinha restaurante, quem tinha, sofreu mais dificuldades. Agora eu tenho um aluno que tem uma pizzaria no Paraná, acho que é Paraná, agora ele não lembra da cidade, uma cidade, eu lembro já, eu inclusive estive nessa cidade e ele tem uma pizzaria, né, lá. Ele adquiriu na época, eu tenho um módulo só de gestão financeira, ele adquiriu esse módulo de gestão financeira e ele relata que ele conseguiu dar a volta por cima com os ensinamentos do método. Veja, eu não estava lá para ver, né? Eu estou acreditando no que ele estava dizendo. Eu sempre insistia muito, Ricardo, estou respondendo aqui, por ele, viu? Que ele também tem uma pizzaria, dizendo para você que ele trabalhou muito, ele organizou muito a questão do delivery, sabe? Como exatamente ele fez isso? Se você quiser, depois até eu posso colocar vocês dois em contato, porque ele fez o curso, ele organizou a área financeira da empresa dele. E me avisa se quiser ir em contato, que eu pergunto para ele, vocês podem trocar uma ideia. É Paraná, eu acho que é a cidade que ele mora. Não consigo lembrar o nome da cidade agora, mas se lembrar eu falo. Bom, e aí ele tinha uma pizzaria, ele não me relatava dificuldades. Eu sempre perguntava, como é que as coisas estão bem? A empresa está tendo dificuldade nessa história da pandemia? E ele dizia que não, né? Que estava vendendo, mandava até fotos, né? E aí, eu não sei se é porque a cidade era menor, você está em que cidade? Me fala a cidade que você está, Ricardo, porque pode ser que a cidade aí influencie, né? Mas o recado, Ricardo, é o seguinte, para todo mundo que está me ouvindo aqui, estou vendo que o Matheus entrou também, bom dia, Matheus. Para todo mundo que está me ouvindo agora, o recado é o seguinte, se você gerencia bem sua empresa, você aumenta muito as chances de ter sucesso no seu negócio. Não quer dizer que você vai ter sucesso, pode não ter. Tem outras variáveis. O método que eu ensino funciona para todo mundo? Não funciona para todo mundo. Mas quando você aplica o método, você aumenta muito as chances de ele funcionar. Eu sempre digo para os meus alunos isso, eu digo para incentivá-los. Eu sempre digo assim, eu não vi casos de alunos que aplicaram o método e não tiveram resultado. Não vi. Né? Pode ser que tenha, porque eu não sei da vida de todos os meus alunos, né? Mas eu não vi ainda alunos que estão mais próximos a mim, que tem grupos de alunos que são mais próximos a mim, que ali a gente vai criar mais cases de sucesso. Eu não vi ainda quando eles aplicam, não tem resultado. Ricardo está colocando aqui uma dúvida. Retornei 40 dias, já com clareza da empresa, não posso desver que é um ótimo projeto, a volta foi ótima, reconhecimento dos clientes e vejo que não estou sendo necessário estar lá. Perfeito. Veja, não é que você não seja necessário estar lá, eu sempre digo que o empresário precisa estar de olho na empresa, precisa estar lá de vez em quando, mas ele não precisa estar envolvido no operacional da empresa, ele não deveria. Aliás, essa é a pergunta aqui que acabamos nos desviando um pouco dessa resposta, que é como dedicar menos tempo na empresa e ter melhores resultados? Essa é a pergunta para responder. E eu estava falando que essa é uma das maiores dores nossas como empresário, né? Parece que é uma das suas dores também, Ricardo. Pizzaria fica em Guarulhos, é bem concorrido, né? Mudou para o ABC porque você está no eixo São Paulo, então é uma concorrência grande. Mas Guarulhos, tem um amigo meu que mora em Guarulhos, Márcio Ogata, que é uma pessoa fantástica, mora lá e foi meu aluno também, inclusive ele é meu mentor em alguns assuntos. E é isso. Então, quer dizer, voltando aqui para essa pergunta, né, de que o que é que você... Como dedicar menos tempo da empresa e ter melhores resultados, e eu estava explicando que essa é uma das maiores dores do empresário, você precisa dar um jeito de se dedicar mais às questões estratégicas da empresa. Então, quando pensa no problema da sua pizzaria, sim, foi por isso que conheci você pelo lugar, perfeito. Então, que bom saber que você conhece o Gato, é uma pessoa formidável. Conversei com ele, inclusive, esta semana, porque eu tinha saído de um lançamento, e sempre que eu saio do lançamento de um treinamento meu, eu converso com ele. É uma pessoa que tem me ajudado aí esses anos todos, né? Como eu digo, eu sempre falo das nossas experiências, sim, por isso conheci. Eu sempre falo das nossas experiências, né? Apesar de eu ter muita experiência com gestão,
eu também preciso ouvir de outras pessoas para que elas me digam fragilidades que eu próprio tenho na minha empresa, porque às vezes eu não consigo enxergar. As fragilidades das empresas, elas têm essas características. Mas eu já estou saindo de novo aqui dessa pergunta, porque a gente começa, emenda um assunto pelo outro e vai saindo um pouco da história, né? Então, voltando aqui, para você se dedicar menos à empresa, para você dedicar menos tempo na empresa, respondendo a pergunta desse empresário, e ter mais resultados, você precisa sair do operacional, se não 100%, mas sair a maior parte do operacional, como o próprio Ricardo aqui já falou, já pensou nessa possibilidade, e de se dedicar mais às questões estratégicas da sua empresa. Porque quando você não está pensando nas questões estratégicas, quer dizer, quando você está mergulhado no operacional, com a mão na massa, então imagina, Ricardo, você numa pizzaria, quanta coisa operacional não tem para você fazer. Atender o cliente, falar com os colaboradores, alguém que deixa uma mesa ali mais suja, né? Não deu tempo, tem um cliente chegando, você tem que ir lá, você mesmo limpar a mesa. Às vezes servir até um cliente, porque tem que servir. Você está vendo que o cliente tem uma fila na porta, graças a Deus, né? Se tem fila, você tem que botar o cliente para dentro, você está lá, você é o dono. Você tem que dar um bom exemplo, você tem que ir lá meter a mão na massa, é isso mesmo. Mas o truque, o problema é que se a gente faz isso em excesso, estou falando de você, mas isso vale para todo mundo. Vale para mim, inclusive para todo mundo. Se nós fazemos isso em excesso, se a gente faz em excesso o trabalho operacional, você não consegue olhar a sua empresa de cima. Você não, imagina, ao invés de estar lá no operacional, com a mão na massa, 100% do seu tempo, você tem que, vez por outra, e quanto mais vezes você fizer isso melhor, fazer o que, trabalhar no estratégico, subir na escada e olhar a sua empresa de cima, quanto mais você fizer isso, maior chance você vai ter de descobrir quais são os gaps, os problemas operacionais, estratégicos, de gestão que sua empresa tem e atuar naqueles pontos estratégicos. Então, vamos imaginar, por que os colaboradores, só um exemplo, viu, Ricardo? Não estou dizendo que está acontecendo na sua empresa. Por que os colaboradores não estão tendo a capacidade, a velocidade, se esse é um caso, de limparem as mesas rapidamente para que novos clientes cheguem e você não precisa fazer isso? Se você tem colaboradores, por que eles não conseguem fazer isso? Por que precisa da sua interferência para lá limpar uma mesa? E eu não estou dizendo que num domingo, num dia mais cheio, você não tem que fazer isso não. Mas são as exceções. Nós, como empresários, temos que atuar no operacional nas exceções, não nas regras. A regra não pode ser, eu vou trabalhar sempre, não pode ser no operacional. A regra tem que ser, eu vou trabalhar no estratégico do meu negócio. De novo, pessoal, no início tudo bem, mas não durante muito tempo. Então, quando eu olho a empresa de cima, eu consigo agora ver e entender o seguinte: por que está acontecendo que o funcionário não dá tempo de limpar as mesas como ele deveria, e ele não consegue limpar a mesa nem num dia que não está tão movimentado, porque a gente acha que ele não limpa a mesa quando está muito cheio. Mas às vezes quando não está cheio, ele não limpa também, porque ele já se acostumou com a mesa suja, quando está cheio, quando está... ele deixa também a mesa suja, por exemplo, não deveria, mesmo que tenha a mesa vaga, mesmo que as mesas estejam vagas, o restaurante não deveria ter nenhuma mesa suja, deveria estar sempre, as mesas de um restaurante, de uma pizzaria, deveriam estar sempre limpas, assim como uma empresa qualquer. Eu tenho uma empresa de bicicletas, eu vendo bicicleta, eu acho que até tem um aluno meu aqui, não sei se tem hoje aqui, que tem uma loja de bicicletas. Loja de bicicleta não é restaurante, restaurante eu tenho que deixar sempre limpo, porque é comida, mas bicicleta não precisa, claro que precisa. Assim como uma oficina tem que estar brilhando sempre. Um cliente que entra na sua loja e vê que a coisa está meio bagunçada, meio fora do lugar, meio sujo, e sujo é isso, né? Às vezes um lixeirinho ali que está fora do lugar é sujo, você tem que deixar sua empresa impecável. Ele pode não comprar mais de você, né? Bom, quando você então sobe na escada e olha o que está acontecendo, você pode, no exemplo da pizzaria, você pode dizer assim: mas peraí, meu funcionário, eu estou com as pessoas erradas, né? Já muito esclareceu, me trouxe a clareza, já sou muito grato pela live. Ótimo, Ricardo. Mas então, é isso. Quando você sobe a escada e você olha, por exemplo, seus colaboradores, você diz assim: bom, provavelmente eu estou com os colaboradores errados. Ou não estou treinando eles adequadamente, eu não selecionei eles como eu deveria. Tem alguma coisa errada com meus colaboradores. Talvez. Mas você sabe quando é que você vai descobrir isso? Adivinha? Quando você olha a empresa de cima.
Quando você olha como seus colaboradores estão se comportando, quando você sai do operacional e fica olhando eles assim, ó, olhando eles, ó, como é que eles estão agindo, para você ver se há eficiência ou ineficiência da parte deles. Eu estou usando aqui exemplo dos colaboradores, porque os colaboradores são uma mola mestra. Os colaboradores são a única chance que nós temos na nossa vida como empresário de atender essa pergunta aqui desse empresário e desse empresário. É a única chance que a gente tem, não tem mágica, né? Como é que eu vou me dedicar menos tempo no operacional e fazer a empresa ter mais resultados se eu não estiver lá? Como é? Me explica. É com colaboradores que vão custar menos do que o meu tempo e vão produzir eventualmente até mais do que eu. Às vezes a gente acha, né, que somos bambambam em tudo. Eu sou bambambam em tudo. Não. Provavelmente, Ricardo, né, de novo é só um exemplo, provavelmente alguém treinado vai limpar uma mesa melhor do que você, vai fazer isso mais rápido, porque está treinado a fazer aquilo. Nós, como empresários, não conseguimos fazer tudo do que de melhor que tem uma empresa, não, né? Tem pessoas que vão chegando e são mais hábeis em fazer determinadas atividades. Então, não tem jeito. Para nós conseguirmos sair mais do operacional e gerar mais resultado, quer dizer, eu dedico, porque quando eu saio menos do operacional, eu dedico menos tempo para a empresa, né? Porque o operacional é que consome mais tempo nosso, de todo mundo. É o operacional que tira todo o nosso tempo estratégico. O tempo que eu me dedico à estratégia é bem menor do que o tempo do operacional. Então, quando eu saio do operacional, eu automaticamente, eu ganho mais tempo. É do dia para a noite. A pergunta é o que eu vou fazer com esse tempo que eu ganho, né? Eu preciso fazer uma coisa que, pensando na empresa, eu preciso fazer algo que tem a ver com a estratégia, com as estratégias da empresa. Se eu ganho tempo do operacional e esse tempo que eu ganhei, eu vou fazer outra coisa operacional, não fiz nada, né? Mas se o tempo que eu ganho no operacional, eu uso ele, ou para minha vida pessoal, porque talvez eu esteja tão sobrecarregado, talvez eu esteja devendo tanto para minha família, porque isso acontece, né? Eu passei tanto tempo atuando no operacional, me matando de trabalhar, que agora eu estou devendo demais para minha família. E aí esse tempo que eu ganhei no saindo do operacional, agora eu vou dedicar mais, né? Vou cuidar mais da minha família, meus filhos, minha mulher, vou dar mais atenção, um tempo de qualidade para eles. Mas esse é um tempo que eu deveria usar também, né? É até isso que eu digo que o método proporciona, que quando você gerencia bem a empresa, você ganha mais tempo para a sua vida pessoal. Mas você vai também usar esse tempo que você ganha no operacional para atuar nas questões estratégicas da sua empresa, para que cada vez você consiga enxergar onde é que estão os gaps do seu negócio, onde é que você tem que fazer o pequeno aperto que você precisa fazer ali para que sua empresa tenha ganhos significativos. Tadeirão, me explica melhor essa história de pequeno. Por exemplo, nessa história que eu falei dos colaboradores, né, eventualmente você pode não estar com os melhores colaboradores para sua empresa, talvez você tenha bons colaboradores, mas não em todas as áreas. Quando você melhora o seu processo de seleção, de entrevista que você faz do colaborador, dos testes que você tem que fazer com ele para saber se você está botando para dentro a pessoa certa, você melhora só aquilo ali, ó, só aquele ponto da empresa. Eu estou dizendo só, não quer dizer que é fácil fazer aquilo, mas é só um ponto que você melhora, que é o processo de seleção, de entrevistar alguém. Quando você melhora isso, você aumenta a probabilidade de contratar uma pessoa certa. Quando você aumenta, o que acontece? Me diga. Você tem menos rotatividade, a pessoa que você botou para dentro, a pessoa mais certa. E quando você bota uma pessoa mais certa para dentro de casa, o que vai acontecer? Você vai ganhar tempo. Porque quando você bota uma pessoa errada, dá dor de cabeça. Você tem que estar atrás dela o tempo todo para poder consertar as coisas erradas que ela faz. Não! Quando você bota uma pessoa certa para dentro da empresa, você é um presente dos céus. Um funcionário bom, comprometido, treinado, capacitado, com perfil adequado para a sua empresa, é um presente que você ganhou dos céus. Independente se você é religioso ou não, quando eu falo céu, né? Se você é religioso, eu estou falando céu mesmo, de Deus. Mas se você não é religioso, céu no sentido figurado, de que é um presente você ter um colaborador. Mas esse presente não vem de graça não, né? Não vem de graça. Eu primeiro não acredito que vem de graça. Você tem que melhorar a maneira com que você entrevista. Então é isso que eu falo. É isso que eu falo de atuar na estratégica, pessoal. Para você, empresário que está me ouvindo, atuar na estratégica é isso. É eu sair, olhar a empresa e dizer assim, opa, estou com as pessoas erradas na minha empresa. Pelo menos naquele setor ali,
nesse exemplo que eu dei, da pizzaria do Ricardo, estou pegando aqui o seu exemplo, Ricardo, nesse exemplo que eu dei, eu estou com as pessoas erradas para servir, eu preciso, ou estou com as pessoas certas, mas eu não estou treinando eles adequadamente, porque, né, eu falei que o parafuso, nesse exemplo que eu dei, o parafuso que você vai apertar é o parafuso de selecionar bem as pessoas. Pode ser que você já faça isso bem, pode ser, mas você não está treinando eles adequadamente. Você selecionou uma pessoa certa para sua empresa, mas ele precisa ser treinado para o seu negócio. Sua pizzaria não é igual a todas as pizzarias. A empresa que você tem não é igual à empresa de esquina que é seu concorrente, ela é diferente. Você tem uma cultura diferente da empresa que está do seu lado. Você então tem que treinar seus colaboradores para que eles se adequem a essa cultura e ponto final. Então, pode ser que o parafuso seja aí, percebe? O parafuso seja ali, é treinar. Pode ser que você consiga gerenciar as outras áreas do colaborador, né? Estou só aqui especulando, mas é isso. E quando você vai lá e aí você cria um processo de treinamento adequado do seu colaborador, né? Você vai agora ter uma melhoria gigante na sua empresa, porque agora você vai ter pessoas mais bem capacitadas. De novo, estou usando um exemplo aqui pontual, para dizer que você só descobre, né? A lição aqui é que nós só vamos descobrir onde é que estão os gargalos, os gaps, os problemas maiores da nossa empresa, que os problemas menores estão mais evidentes. Ah, a parede não está pintada, isso é mais evidente, estou vendo ali que a parede não está pintada, mas se aquela parede tem ou não uma rachadura, o que eu chamo de fragilidade, eu tenho que me aproximar, tenho que ver se tem realmente uma rachadura, que às vezes está lá e eu nem vejo. Então, são os problemas mais difíceis de você localizar. E você só localiza eles se você sai da mão na massa, tira a cabeça, passa, tô aqui ó, com a cabeça, e olha a empresa de longe, e aí você conta de longe não, né? Olha a empresa de cima e consegue identificar onde é que estão os gargalos. Estou vendo que a Vanusa, minha aluna aqui, entrou, se treina para o começo, tudo certo, aos poucos, o colaborador deixa a desejar. Se treina para o começo, tudo certo. Aos poucos o colaborador deixa a desejar. É muito boa a sua colocação, Vanusa, excelente. Que Vanusa, pelo que eu entendi aqui, o que ela está dizendo é o seguinte: o funcionário entrou, você treinou ele, imagine, ele ficou pronto. Veja se é isso, viu, Vanusa, que você está falando. Você contratou um colaborador, treinou ele agora está pronto. E aí, tá bom. Então está pronto, vai lá, faz o trabalho que você tem que fazer. Seja o trabalho que for, atender a cliente, dar uma manutenção lá no produto que você tem, produzir o serviço que vai ser entregue para ele. No caso de Vanusa, gerenciar o estoque da loja, sei lá. Aquilo que você contratou o colaborador, quando você treina ele e acha que ele está bom, você passa e deixa ele fazer. Mas isso não deve ser assim. Né? Não deve ser assim. Os treinamentos, os processos de treinamento que eu vou implantar na minha empresa, os nossos colaboradores eles precisam ser reciclados periodicamente. No mínimo, a cada 12 meses. Você sabe por quê? Porque as pessoas desaprendem, por incrível que pareça, as pessoas desaprendem aquilo que elas sabiam fazer. Se você não reciclar elas acabam agora, depois, elas vão começar a fazer da cabeça delas. Entendeu? Ela começou a fazer da maneira que você disse que ela tinha que fazer. Isso deve acontecer na empresa de você. Ela começou a fazer da maneira que você disse que ela tinha que fazer, porque você treinou ela. Ó, atenda um cliente dessa maneira. Quando ele chegar aqui, dê bom dia. Né? Não fique só olhando para ele, dê bom dia. Quando o cliente chegar, você disse para ele fazer isso. Depois que você der bom dia, você pergunta: como é que eu posso lhe ajudar? Você está precisando de alguma coisa? Sei lá, vai depender do seu setor. Depois que acabar o atendimento, você entregar para ele, receber o dinheiro, pergunta para ele: e aí, foi tudo bem? Está faltando alguma coisa a mais para você? Faltou alguma coisa a mais? Como é que foi o nosso atendimento? Foi bom? Você vai criar um processo de atendimento ao cliente. Aí você treinou o seu colaborador, ele começa a fazer isso, beleza. Tudo certo. Você observa ele fazendo e ele vai fazer. Tá ótimo, você está satisfeito. Aí daqui a 6 meses, você sabe o que pode acontecer? Ele não vai mais dar bom dia. Ele vai dizer assim: não precisa dar bom dia. O dono aqui do negócio inventou que precisava dar bom dia, mas não precisa, besteira, agora dar bom dia. Às vezes o cliente tem que dar bom dia para mim de volta. Eu dou bom dia para ele, não dá bom dia de volta. Por que eu vou dar bom dia? Você vai dar bom dia porque eu, dono do negócio, estabeleci um processo. E que você tem que dar bom dia. Quem manda na empresa sou eu, né? Não é o colaborador.
Quem? Sou eu que mando na empresa. E eu disse que tem que ter bom dia. Por que eu disse que tem que ter bom dia? Porque eu acho que bom dia é uma coisa que não faz mal. Algum mal você dizer bom dia para um cliente? Não. Se ele não tem obrigação, o cliente não tem obrigação de dar o bom dia de volta. Mas você tem, como colaborador, como empresa. Não é que tem a obrigação de dar bom dia, mas é bom. Algo a mais que você faz na sua empresa. E o funcionário, com o tempo, ele desaprende, ele não faz mais. Por isso que, Vanusa, é preciso reciclar ele no mínimo uma vez por ano. Quer dizer, aquele colaborador que você acha que está bom, que já está na sua empresa há um ano, você chama ele e você treina de novo, além de observar, né? O que é que o colaborador está fazendo. Ok? Então, certamente nos desviamos aqui, eu me desviei um pouco aqui da pergunta, porque foram muitas questões. O Ricardo também fez excelentes perguntas hoje, mas em resumo é isso. Como dedicar a pergunta desse empresário, como dedicar menos tempo da empresa e ter melhores resultados, você vai precisar sair do operacional. Sair do operacional, se não 100%, sair cada vez mais, vai ter uma hora que você vai sair até 100%. Né? Tá bom, 100% é muito ok, então vai ficar lá com 20% operacional. Talvez até salutar, né? Eu ir de vez em quando lá e meter na massa e se dedicar à questão estratégica da empresa. Ok? Então já vou começar a encerrar aqui a nossa conversa, tanto pelo YouTube quanto pelo Instagram. E lembrando que esse aqui é um espaço para que eu receba empresários para responder perguntas, assim como também recebê-los aqui para uma mentoria gratuita, para conversar diretamente com eles sobre a empresa. Então amanhã de novo, às 7h45, espero ver vocês aqui com outra pergunta que eu vou responder de um empresário a empresário. Tiverem dúvidas, deixem suas dúvidas nas redes sociais, aqui no YouTube, no Instagram, no meu Facebook também. Postem suas dúvidas que eu respondo o mais breve possível. Ricardo, obrigado também pela sua intervenção, que foi muito útil, né? Eu sempre digo que quando o empresário, ele ousa, eu vou usar essa palavra ousa, né? Ele ousa e ele se coloca aqui em discussão, ele coloca o caso dele, ele fala sobre as dificuldades que ele está vivendo, ele ajuda não só ele. O que o Ricardo fez hoje aqui ajuda muita gente que está ouvindo. Ou agora, ou vai ouvir depois, quando esse vídeo for para as mídias sociais. Com o exemplo dele, as pessoas vão aprender muito também. Então, é isso que a gente tem que fazer. Um grande abraço, vejo vocês amanhã mais uma vez, Ricardo. Agradeço a sua contribuição, viu? Mande um abraço para o Gata, se encontrar com ele recentemente. Vou encerrar aqui no YouTube.